A gente tem agora uma mesa sobre acesso a diagnóstico e tratamento do câncer, sobre o PL dos 30 dias e a lei dos 60 dias. Nós tínhamos confirmado o deputado Sérgio Vidigal, que acabou cancelando, né? Então, eu vou convidar o Thiago Turbay, que é assessor de Relações Governamentais da FEMAMA, que vai falar para a gente sobre o PL dos 30 dias, e a Aline Kreder, representante do Ministério da Saúde, que vai contar para a gente sobre a lei dos 60 dias. Um convite especial. Joana Jecker, pode vir aqui de improviso, para dar um depoimento também no finalzinho, porque ontem a gente teve aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara o relatório proposto pela FEMAMA ao deputado Sérgio Vidigal sobre o PL dos 30 dias. E a participação da Recomeçar, das pacientes lá, foi muito importante para pressionar os deputados. Então, a gente pode combinar 10 minutinhos para cada um? Tá, obrigada. Começa comigo? Não, pode começar com a Aline. Bom, eu queria agradecer. Alô? Eu estava ligado. Quero agradecer o convite. Eu acho que, como representante do Ministério, essa é uma oportunidade de troca. E a gente considera esses espaços muito ricos para a gente discutir e trazer também elementos para a gente no nosso trabalho. Eu trabalho na coordenação de atenção especializada, que atua com 15 especialidades na área da saúde, ligada à atenção hospitalar, atenção de média complexidade, e uma dessas especialidades da coordenação é o câncer. Então, quando a gente recebeu esse convite, eu fiquei pensando, bom, fala sobre a Lei de 60 dias, mas o que exatamente eu vou falar, né? Então, eu trouxe umas questões, eu acho que eu trouxe uma apresentação ainda não, para a gente discutir juntos, e eu trouxe alguns elementos, e eu quero que vocês também me tragam elementos da experiência de vocês. Eu acho que esse momento de troca é muito importante. Eu acho que não está aparecendo aqui. Só um minutinho, gente. Eu trouxe a apresentação. Não sei de cor, mas se vocês derem esperar, estão botando ali. Enfim, vou começar a falar enquanto está indo. Quais são as minhas questões? A gente sabe que a Lei de 60 dias, né, o que ela é? Ela preconiza que o paciente com diagnóstico de câncer tenha acesso a esse tratamento nesse período de até 60 dias. Mas tem várias questões que a gente tem que pensar. O que essa lei diz? Ela diz só isso? Não, ela traz outros elementos. Então, eu trouxe isso para a gente discutir. Quais os atores estão envolvidos na lei? Eu trouxe o que está na lei, mas a gente entende que, para a implementação dessa lei, todos nós estamos envolvidos. A sociedade civil, o poder público, tanto no nosso caso, que é o poder executivo, quanto o poder legislativo. E essa interface é muito importante. Ajudinha aqui, ó. Tem que passar para aqui. Deixa eu ver se ele está. Pode ser assim. Então, quais foram as questões que eu pensei da gente discutir aqui hoje? O que diz a Lei 12.732, que é a Lei de 60 dias? Quais atores estão envolvidos? De que forma esses atores desempenham seu papel para a implementação da lei? E quais as estratégias necessárias para garantir a efetividade da aplicação da lei? Porque eu acredito que, tanto eu, que trabalho diretamente na coordenação de gestão do câncer, quanto vocês, o nosso interesse é fazer cumprir a lei. Agora, de que forma a gente vai fazer isso? Então, o que ela diz? Que o paciente ele tem, na verdade, que ter acesso ao tratamento após o diagnóstico. Mas ela diz outras coisas também. Enfim, compete aos estados, Distrito Federal e municípios que organizem a assistência oncológica e definam fluxos de referência para atendimento dos pacientes comprovadamente diagnosticados com neoplasia maligna para o cumprimento disposto na portaria, em consonância com a Política Nacional para a Prevenção e Controle de Câncer. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade,
fazer valer a lei é articular com o gestor estadual, com o gestor municipal, com a sociedade civil, essa rede de atenção, que a gente chama que está dentro da rede de atenção de doenças crônicas, especificamente na linha de combate ao câncer. Então, de que forma estrutura essa rede, do ponto de vista municipal, do ponto de vista estadual e do ponto de vista da União, para que eu consiga atender esse paciente em 60 dias? Porque a questão é essa. O paciente ele vai ter o diagnóstico e a gente, de alguma forma, tem que viabilizar que ele entre na rede. Agora, como? Essa é a questão. E a gente vai discutir isso hoje. Assim, eu não sei se está dando para todo mundo ler, mas, de qualquer forma, eu vou só falar assim. O que ela fala? Compete às secretarias estaduais de saúde definir estratégias de articulação com as direções municipais do SUS com vista à elaboração de planos regionais. Lá na nossa coordenação, como é que a gente trabalha com a gestão estadual e municipal? Nós temos referências para cada estado no Brasil. E a gente articula a implementação das políticas, da política de controle de câncer e das estratégias, porque eu vou falar rapidamente. Nós temos a Política Nacional de Combate e Prevenção do Câncer, de uma forma geral. A partir dessa política, foram pensadas várias estratégias para operacionalizar essa política. Então, a gente trabalha em parceria com os estados e com os municípios, de forma a esclarecer quaisquer dúvidas, apoiar a implementação da política e estar próximo também em relação às organizações do terceiro setor. Gente, se vocês chegarem a qualquer hora em Brasília, estou passando em Brasília, fui para algum evento, e chegar na coordenação de atenção especializada e quiser falar sobre câncer, a gente vai atender na hora. Não precisa agendar. Assim, não posso não ser eu, mas terá algum técnico para receber vocês e dar uma orientação ou então um acolhimento em relação a alguma demanda de vocês. A gente, na verdade, está de porta aberta e, assim, convido a todos, quem tiver interesse, pode agendar, mas também, se estiver em Brasília e quiser conversar, a Joana sabe, né, Joana? A gente está sempre disponível, porque o nosso interesse é cuidar desses pacientes. A gente está lá para isso. Então, dessa forma, a gente trabalha com esse fortalecimento da gestão estadual e municipal. Acho que quem tiver interesse também e quiser entrar em contato, pensando o quê? Como é que eu organizo minha rede de atendimento? Vamos pegar um exemplo de citopatológico, que o palestrante anterior falou um pouco dessa questão da barreira da mulher e tal. A gente tem hoje no Brasil a situação de uma queda na realização de citopatológicos no Brasil. O citopatológico ele é realizado na atenção básica. Pensando que a mulher vai chegar na atenção básica, vai colher o preventivo. Como é que é o caminho dessa mulher? Ela vai colher esse preventivo vai ter que ir para um laboratório para ser laudado. Ele sendo laudado, ele vai dar um resultado positivo, inconsistente ou negativo. Se essa mulher tem um resultado positivo, o município, no âmbito da atenção básica, ele tem que pensar como ele vai referenciar essa mulher. Então, na verdade, esse caminho da mulher dentro do município e dentro do estado, porque às vezes você tem um município que ele é um município pequeno. Ele vai pegar um caso de câncer, ele não tem, por exemplo, uma estrutura de alta complexidade no município dele para estar atrás dessa mulher. Então, de que forma vai se dar essa regulação? Como essa mulher vai ser encaminhada para uma unidade que ela consiga ou fazer, muitas vezes não é nem um tratamento. Por exemplo, eu preciso fazer uma biópsia de mama. Para onde eu mando essa mulher? Que biópsia é essa? Uma biópsia agulha fina, agulha grossa? Então, na verdade, são questões que têm um impacto direto no cumprimento da lei de 60 dias, que é a questão do diagnóstico de todo esse caminho, não só a prevenção, quanto o diagnóstico precoce e os exames que são necessários para a confirmação diagnóstica. Porque, infelizmente, o que a gente tem observado é que tem alguns locais que estão tratando o paciente de câncer sem um diagnóstico correto, sem histopatológico, sem natopatológico, estão tratando, põe na químio e seja o que Deus quiser. Então, assim,
É complicado. E a gente tem que, na verdade, trabalhar no acesso ao tratamento quanto na qualidade desse tratamento. Lá no Ministério, a gente está com uma parceria com o Albert Einstein, com uma pesquisa. Na verdade, a gente está elaborando um instrumento de avaliação da qualidade da gestão hospitalar dos hospitais habilitados com câncer. E a gente está fazendo uma pesquisa de campo e a gente está visitando hospitais em todo o Brasil, para ter um retrato tanto da qualidade, não só técnica, do tratamento, da químio, da rádio e da cirurgia, como dessa gestão hospitalar. Como é que essa mulher ela circula nesse hospital? Ela demora quantos dias para fazer o exame? Ela tem que fazer uma radioterapia, ela tem que fazer um exame para que o físico planeje a radioterapia. Quanto tempo que ela demora para fazer esse exame para poder ter condições de iniciar a radioterapia? Então, essas são questões que a gente está trabalhando e que eu acho importante colocar. Pode deixar, vamos visitar todas as regiões. Não todas as hospitais, todas as regiões. Vou guardar, gente. Vamos lá, que agora as visitas já estão acontecendo. Mas, enfim. Nesses slides, eu coloquei, na verdade, o que seriam os atores que estão descritos na lei. Mas, como eu coloquei, é muito importante que, assim, como foi falado já no início do evento, a questão do empoderamento, é muito importante que vocês que estão aqui, que são de ONGs, batalhem para o seu assento no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Estadual de Saúde. Por quê? Porque esse é um espaço privilegiado de acompanhamento das políticas públicas. E aqui a gente está falando do câncer de mama, mas o câncer, como falou o palestrante anterior, ele, no Brasil, de acordo com o perfil demográfico, ele só tende a crescer. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar numa perspectiva de fortalecimento da política, porque a gente vai ter cada vez mais um impacto maior da incidência do câncer no Brasil. E a gente tem que também trabalhar na melhoria das estratégias para o combate, prevenção e controle. Enfim, de que forma ainda aquela questão, de que forma que os atores desempenham o papel na implementação da lei de 60 dias. Então, o Ministério da Saúde, em 2014, o que acontece? A lei ela foi em 2012. Então, ela saiu a lei e a gente pensou, ok, como é que a gente vai implementar essa lei? E, ao longo desses anos, várias normativas foram sendo criadas pensando na operacionalidade dessa coisa, entendeu? Porque a gente tem que pensar que tem a lei, mas a gente tem que nortear. Tanto o Ministério, ele pensa as políticas, quanto nortear. Qual o papel de cada um, qual o nosso papel, qual o papel do gestor estadual, qual o papel do gestor municipal. E uma dessas estratégias foi a publicação da portaria 140. O que ela faz? Ela define os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na alta complexidade de oncologia, que são os UNACONs e os CACONs. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Então, na verdade, essa portaria foi uma das estratégias de organização da rede. Ou seja, eu vou ter, a cada 500 mil habitantes, eu tenho um serviço habilitado. Como é que a gente chegou nesse cálculo que está na portaria? Pelo perfil, a gente usa como base as estimativas de câncer do INCA, que também é da SAS, da nossa secretaria, a gente trabalha em parceria. A gente faz um cálculo baseado nessa incidência do quantos serviços de alta complexidade, que seriam os UNACONs e CACONs, são necessários por estado, por exemplo. Então, a gente tem, na verdade, essa determinação e essa conversa com o Estado. A partir do momento que a gente fala, olha, vocês podem ter 5 hospitais habilitados. Esse estudo de quais hospitais serão habilitados é uma decisão estadual. Ele vai indicar, eu quero que habilite tais 5 estabelecimentos. E vai encaminhar para o Ministério para que nós avaliemos se aquele hospital que foi encaminhado, ele atende os critérios de qualidade propostos pelo 140. Após a gente habilitar esses hospitais, que tem que fazer no hospital diagnóstico precoce e todos os tratamentos. Então, está descrito na portaria que esse hospital
tem a obrigação de fazer o diagnóstico precoce. A gente faz isso e a gente monitora esses hospitais. A gente está acabando, mas a gente, qualquer coisa a gente pergunta. Enfim, deixa eu passar aqui. Opa, passou. 140. Enfim. E a partir do momento que a gente foi implementando essas políticas, a gente identificou o que foi apontado aqui várias vezes, que é a dificuldade dessa mulher em ter o diagnóstico precoce. Então, o Ministério ele lançou uma portaria que ele instituía o Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Câncer de Mama. Eu trouxe só o de mama, mas a gente tem 2 desses, o de mama e de colo de útero. Por quê? Qual era o argumento quando a gente chegava no Estado e no município? Assim, a gente está identificando que vocês não estão fazendo os procedimentos diagnósticos que a gente faz o acompanhamento. Por que vocês não estão fazendo? Muitas vezes foi nos colocado que os prestadores, que nem sempre são públicos, são contratualizados, não faziam determinados procedimentos porque o custo pago pelo SUS era um custo que eles não consideravam interessante. Então, tentando amenizar essa questão, o Ministério da Saúde ele entrou com essa habilitação também para elaborar a criação de serviços de referência para diagnóstico e tratamento de mama. O que a gente colocou nessa portaria? Que, para ele constituir um serviço dele, ele teria que oferecer biópsia, exerese de módulo de mama, punção aspirativa de mama, punção de mama agulha venosa, ultrassonografia mamária bilateral. Por que a gente selecionou essas unidades? Porque a gente identificou que esses exames não estavam ocorrendo, ou estavam ocorrendo num percentual inferior ao que era necessário. Então, assim, foi uma forma de tentar minimizar essa questão do custo. Outra questão que foi utilizada como estratégia de monitoramento da lei, porque a gente pretende executar a lei e verificar esses tempos, foi a implementação do Siscam. Mas a implementação do Siscam, ele, a princípio, foi pensado como a junção do Siscolo e Sismama. Posteriormente, ele foi elaborado para monitorar a lei de 60 dias. Então, gente, esses são os últimos dados que nós temos do Siscam. De acordo com os dados alimentados no Siscam, a gente tem somente 39% dos que estão alimentando o Siscam que estão atendendo os pacientes no prazo de 60 dias. Só que a gente tem um viés ainda no sistema, porque o sistema ele é de utilização obrigatória, mas dos 299 hospitais habilitados que nós temos no Brasil, a gente só tem 111 alimentando o Siscam. Então, a gente está agora num trabalho de elaboração de alguma norma que a gente aumente essa utilização do sistema. Mas também, essa utilização do sistema, ela teve também uma justificativa que a gente tem que fazer a nossa meia-culpa. O sistema, ele passou por muito período de instabilidade. E ele agora está na gestão da nossa coordenação. E a gente está batalhando para estabilizá-lo e também fazer novas capacitações com os estados de utilização do sistema. Bom, gente, eu tenho que ir terminando. Porcentagem, mas eu estou vendo ali 31 mil casos. Não, mas na verdade porque na verdade o que acontece? Esse é um consolidado, né, dos números de registros que a gente tem. Então, dos 600 mil casos novos de câncer que existe por ano, nós temos 50 mil registrados. É isso? Sim, exatamente. É o que eu estou colocando Isso é menos de 10%. Sim. Para a gente ter uma amostra do que está acontecendo. E desses 10%, 3%, então, sim. só estão... Essa é uma limitação. Vocês estão ouvindo isso, gente? Sim. Eu te agradeço muito, Aline, por ter trazido esses números, porque a gente não tem conseguido a transparência para conseguir esses números. É o que eu estava colocando, a questão da gestão do sistema. A gestão do sistema está há 4 meses com a gente e a gente pegou ele bem estável. Acho que eu vou até apresentar instável, porque o que acontece? O que o Siscam é? O Siscam ele tem um módulo que é o diagnóstico,
que entram colo de útero e mama. Então, todos os estabelecimentos que fazem diagnóstico, eles têm que inserir no Siscam, porque o pagamento é feito pelo Siscam. Mas o módulo tratamento, que é de todos os tipos de câncer, a gente tem uma adesão menor. Mas a gente também, é o que eu coloquei, como a gestão que está com a gente há 4 meses, a gente pegou ele com uma instabilidade que até justifica essa pouca utilização. Porque as pessoas, de fato, não estavam tendo dificuldade de usar. Então, assim, não é, não está usando porque não quer. É uma questão de dificuldade operacional também. Só para a gente saber, tu teria isso só para mão e colo de útero, já que é obrigado a... Posso olhar, não trouxe. Seria muito interessante para nós saber, quando é obrigado, como é que fica. E a outra coisa, tem publicado em algum lugar, que é um instrumento que a gente poderia ajudar muito vocês, onde estão localizados esses centros de referência? Tem publicado isso na rede, em algum lugar? Porque eu nunca vi também. Você diz os hospitais habilitados em oncologia? Isso, porque nós temos que cobrar desses hospitais na ponta que eles deveriam fazer. Entende? Sim. É por isso que o terceiro setor é aliado ao Ministério. Ele pode ser muito mais se vocês deixarem, porque não estão nos deixando ser. E a gente poderia cobrar, se a gente soubesse quais são esses lugares que o Ministério está aportando ou pode aportar até 60% do custo. Eu acho que nós precisamos saber desses endereços. Sim. Eu só queria fazer aqui um comentário, né? No Paraná, nós temos, como eu disse no início, 4 centros. Né? Lá em Cascavel, está aqui a primeira-dama do município. Ele começou, já está em funcionamento. Nós vamos inaugurar oficialmente daqui uns dias. Maringá já está no 4º ano, e Londrina no 3º ano, e Curitiba é atrelado ao HC. E nós cobramos efetivamente, a doutora Mayra conhece esse trabalho, porque nós já discutimos, inclusive, lá em Porto Alegre, né, de que esse mesmo modelo fosse levar para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, enfim, para o Brasil todo. Mas eu queria dizer o seguinte: o ministro Ricardo Barros está à frente do Ministério há cerca de 11 ou 12 meses. Houve uma economia de 3 bilhões de reais, que foi, obviamente, realocada, a economia para ser realocada em outras áreas, né, da saúde, especificamente. E ele prioriza, hoje, a transparência. E tem conversado com os gestores dos estados, dos municípios, para que coloquem, né, a transparência através da divulgação e que forneçam esses dados para o Ministério, porque não tem como você organizar uma pasta tão demandada e tão importante como a da saúde sem as informações da ponta, dos municípios, dos estados. Né? Então, esta organização está sendo feita, está sendo promovida, né? E não era feito dessa maneira. Né? Talvez por isso a dificuldade, e eu entendo aqui, porque nós trabalhamos nessa causa há quase 15 anos, eu entendo que a doutora Mayra, que é uma ativista da causa, e sempre conversamos sobre isso, ela conversou com o ministro várias vezes, de que é necessário, né, essas informações, os dados, para realmente promover uma saúde pública de qualidade, especificamente a saúde da mulher, né, nesses temas do câncer de mama. Aliás, os nossos centros de diagnóstico abriga mama e colo de útero, né, os dois juntos, porque a mulher, ela realmente, quando ela procura, né, o tratamento, o diagnóstico, ela faz o exame, não vai buscar. Quando vai buscar e sabe que o resultado não era aquele esperado, né, foi detectado com o câncer, ela tem medo do tratamento. Então, nós precisamos ajudar essas mulheres a tirar esse mito, esse medo. Né? Chegou a deputada Carmen Zanotto, que foi minha colega deputada, que trabalhamos juntas
né, na aprovação de várias leis na Câmara Federal em favor da saúde da mulher, especificamente do câncer de mama. Eu tenho certeza que a deputada vai contribuir muito com esse dia. Mas nós precisamos ajudar as mulheres a entender que a única maneira de salvar a sua vida é o diagnóstico precoce. A única maneira de baixar os custos, o André falou muito bem, né, é trabalhar a prevenção, e nós temos esta arma importante, este braço do Ministério da Saúde, né, esse braço dos governos estaduais e dos governos municipais, e o trabalho incansável das ONGs e das voluntárias, né? Eu acho que nós temos tudo. É preciso organizar, né, e trabalhar juntos. Eu acho que esse é o ponto focal aqui hoje. Tá? Obrigada. Só respondendo a Márcia, a gente tem dois canais de... Como é que eu sou ruim, não? 2 canais de comunicação atualmente com os estados e municípios, que é um boletim informativo que a gente caminha bimestralmente sobre as principais notícias que a gente tinha na nossa coordenação, sobre câncer. E temos uma página do Ministério da Saúde também, que tem a legislação, enfim. Eu não estou lembrando exatamente se eu tenho a lista dos habilitados, mas a gente pode colocar no site, sem problema. Essa lista você consegue olhar também no CNES, né, que tem a habilitação, mas eu acho que, para ser um acesso mais fácil, é mais interessante a gente colocar, de repente, uma listagem. Enfim. Então, meu tempo acabou. Vou ter que terminar aqui, mas fica para as perguntas. Eu só quis trazer aqui um outro dado que a gente tem do Siscam, que dos 259, que no Siscam nós temos 259 estabelecimentos que inseriram pelo menos um registro. Mas essa qualidade do registro não tem sido constante e a qualidade dela a gente está trabalhando. Então, eu agradeço a oportunidade, estamos aí para trabalhar junto. Obrigada, Aline. A gente pode passar agora para o Tiago, depois para a Joana. E aí eu vou recebendo as perguntas e aí a gente faz no final. No final, por favor, a gente... É porque a gente está sem tempo. A gente tem um horário à 13h, o horário reservado no restaurante, porque tem outros eventos aqui no hotel. Mas, com certeza, as perguntas que não derem tempo de ser respondidas hoje serão respondidas por e-mail. Vou dar uma sugestão. Eu também fico indignada quando não tem perguntas. Vamos fazer o seguinte. A maioria vai ficar aqui para depois. Como é o teu nome? Oi, Marília, lá do Amazonas. Olha só, vamos fazer o seguinte, tem esse deadline da 1h do almoço, isso nos estressa, porque os caras não vão servir se a gente não tiver lá 1h. Então, quando a gente voltar, a gente pode fazer uma rodada de perguntas. Ok, mas o Ministério vai estar com a gente. Vai. Ok? Ok, Tiago, pode seguir, então. Bom dia a todo mundo. Eu tenho que esclarecer, não sou parlamentar, tá? Também não sou o Sérgio Vidigal, que foi o relator da proposta. Eu vim aqui preencher uma lacuna. Ele teve uma falta justificada, mas a ideia é eu falar um pouco do projeto de lei que está na Comissão de Seguridade Social e Família. A deputada Carmen é autora também dessa proposição. Eu acho que pode nos ajudar aqui também no debate. Eu conheço ele um pouco porque fomos nós que propusemos ele em 2012, né, deputada Carmen? Já faz um tempinho que a gente está nessa. Bom, enfim, as palestras que me antecederam ajudaram bastante na minha tarefa para falar o que é esse PL que a gente apelidou de PL dos 30 dias. E, na verdade, a gente colou isso numa proposta originária da deputada Flávia e da deputada Carmen, no âmbito da lei dos 60 dias. Na verdade, o nosso prazo lá era de 30 dias. Isso porque as contas do governo também fecham em 30 dias, apesar dele ter dificuldades de pagar nesse prazo, mas a ideia é que
isso racionalizasse o sistema. À época, na lei dos 60 dias, para o início do tratamento, o governo federal, à época, eu vou dizer governo, mas entendam a presidência, a União, negociou isso com o parlamento e disse que não poderia ser em 30 dias, que teria que ser em 60 dias, teria dificuldades operacionais. Boa parte dessas dificuldades foram sanadas com o Siscam, né? E com outras normativas, enfim, para estruturar o sistema. Em 2012, a lei já estava aprovada, a lei de 60 dias, 2.732, mas com vigência só para 2013, em maio de 2013. E ali havia uma coisa interessante, porque nós discutíamos que 1 ano de vigência serviria para que o Estado se organizasse para dar efetividade da lei de 60 dias. Mas o Estado só se organizou 3 dias antes de começar a lei. Enfim, ninguém entendeu o porquê. Aí ele lançou 2 principais portarias, que são as diretrizes metodológicas principais, uma 874, que eu vi aqui, nossa amiga, a gente fala dela sempre, e a outra 876. E elas colocam o câncer dentro de uma estrutura de doenças crônicas, há uma série de inovações e há também problemas. E quando nós dissemos é preciso fazer lei para isso, é preciso fazer normativa, sim, o Estado se direciona por isso. Não há aqui boa vontade do gestor, prioritariamente. Há seguir lei, seguir quais são as suas prerrogativas, as suas competências, o exercício da sua competência e as atividades que o Estado se propôs. Isso é definido pela lei. Por isso que a gente fica propondo um monte de lei e elas são necessárias. Da concretização e efetivação a elas é outra história. Mas também não é essa a responsabilidade do Legislativo. Enfim, em 2013, nós descobrimos uma espécie de gestão criativa em vários estados, em vários municípios. Quando a lei determina que do diagnóstico até o primeiro tratamento, e o até, eu sempre falo isso, quem já assistiu mesmo, o até foi a maior inovação legislativa que existiu na vida. Porque todo mundo dizia, vai começar o tratamento em 60 dias. O até significa que pode começar em 2, em 3, em 4, em 5. O gestor que coloca para os 60 dias já é um pouco... Ainda bem que eu não estou vendo a plaquinha dessa vez. Eu não estou enxergando. Porque ela me deixa em pânico. Eu sei que é do tempo. Eu não estou vendo. Isso já me dá uma tranquilidade maravilhosa. Eu vou esquecer o óculos sempre. Eu acho que foi a alternativa. E aí, meia hora. Tu já me disseram que é meia hora. E nós discutimos ali. A gente precisa organizar o sistema para que, em até 60 dias, ele realize o primeiro tratamento. O que é a gestão criativa? Não vamos fazer o diagnóstico. Porque eu não passo a contar o dia de início de contagem do prazo. Nós havíamos recebido da FEMAMA diversas críticas sobre isso, de que a lei não é efetiva, a lei não se concretiza, porque ninguém faz. Aí nós provocamos o TCU. Não sei se vocês lembram disso, quem é FEMAMA, mas, por via Senado Federal, nós fizemos um requerimento, o Senado Federal aprovou, dizemos ao TCU, analise como anda nosso câncer aqui, porque a gente está tendo informações ou desnível de informação ou não temos informações sobre como está o câncer. E, principalmente, a gente quer saber se a lei de 60 dias está funcionando. Aí o TCU veio com algumas respostas. Eu anotei aqui. Isso é um pouco antigo, tá? Foi em 2013 que eles concluíram o estudo. Mas o que nos interessa aqui é o PL dos 30 dias. O diagnóstico prévio acontecia em até 30 dias no número magnífico de 15%. De 15%. A lei dos 30 dias, que a gente está propondo, é uma grande inovação? Não, a gente já tinha falado ela em 2011, a gente falava dela em 2012, já havia uma proposição, havia debates no Congresso Nacional, discutindo se ela era necessária, se era importante estabelecermos um prazo para que o Estado se mobilizasse, para que a gente tirasse ele de um sono profundo, da inércia, e a resposta foi, isso é um total absurdo. Aí começamos, na Câmara dos Deputados, a seguir com a proposição de a primeira vez que o paciente entra no SUS, a ideia é,
para ser muito claro, pisou no SUS, pisou, passa a contar 30 dias para que ele realize o diagnóstico. Tá? Porque daí, em até 30 dias, ele tem que realizar o diagnóstico, ele tem que fundamentar também, o médico vai fundamentar, não é vamos fazer uma série de diagnósticos ou vamos nos divertir fazendo diagnóstico, vai ser a grande atividade da população brasileira fazer diagnóstico de câncer, como era nos passado, à época, pelo governo federal. Eu não tenho capacidade, eu vou lotar as filas, vai estar todo mundo procurando diagnóstico, eu não consigo concluir em 30 dias. Como se isso fosse um problema. Mas pisou no SUS até 30 dias para concluir o diagnóstico. E dessa vez a gente ficou um pouco mais esperto. Porque na lei dos 60 dias, a gente falava em até 60 dias começa o tratamento. E ninguém sabia o prazo de início. Até que o Ministério da Saúde fez umas 3 portarias, cada hora ele deslocava o prazo de início da contagem, que ficou, ao longo do tempo, muito maior do que 60 dias, que era a ideia inicial. Esse PL a gente conserta isso, principalmente do substitutivo do deputado Sérgio Vidigal, que iria aqui contar um pouco para vocês. Foi uma minuta que a FEMAMA fez. A gente diz, vamos aprender com nossos erros, então vamos dizer claramente qual é o dia de contagem. Pisou, 30 dias para concluir o diagnóstico. Essa proposição teve, talvez, uma das tramitações mais criativas que eu vi em 9 anos de Congresso Nacional. Eu estou lá quase todos os dias. Primeiro, que vários parlamentares apresentaram a mesma proposição. Isso foi ótimo, porque mostrou que nós temos uma base de apoio forte. Mas, depois, como eles não queriam, o governo federal não queria que essa proposta fosse aprovada, e até ontem ele não quer que seja aprovado, ele fez a pensar, e principalmente a base do governo, parlamentares outros, fizeram a pensar 17 novas proposições para isso. Então, ela tinha uma matriz e 17 novas foram agrupadas para que elas tivessem uma... Um minuto? Aí não teve jeito, dessa vez eu vi. Você tá de parabéns, você acabou comigo aqui, mas deu certo. Daí, o que significa isso? Que eu colocar 17 proposições para andarem juntas, significa que eu vou ter que ter 17 análises. E eu vou colocar 17 temas para serem discutidos. Isso é óbvio que prejudica a análise da principal. É óbvio. Mas essa é parte do jogo legislativo. Né? Em 2013, salvo engano, eu acho que a deputada Carmen Zanotto depois pode me ajudar, mas em 2013, nós conseguimos, na Comissão de Seguridade Social e Família, aprovar essa proposição. Só que encerrou a legislatura, nós tivemos que apresentar de novo e ela voltou para o estágio 0. E ontem ela foi aprovada de novo na Comissão de Seguridade Social e Família. Sob 2 críticas principais que a gente acha que superou. Primeiro, é impossível tentar responsabilizar o gestor. Então, se o gestor não fizer até 30 dias, o deputado Mandetta disse que o gestor seria preso. Não há, no processo penal brasileiro, que é quem determina se as pessoas vão ser presas ou não, é ele que faz a incidência de uma norma sobre prisão ou não, ele que dá as possibilidades de prisão. Não há essa possibilidade de descumprimento da lei dos 30 dias que o agente será preso. Eu não sei de onde ele tirou disso, mas me parece que esse é um argumento para confundir as pessoas, e esse argumento cola, porque aqui nós temos vários gestores juntos. Né? Ninguém aqui quer que o gestor seja preso. O gestor não será preso. Ele pode ser processado por improbidade administrativa, por não ter se regido aos princípios da administração, ele pode ser processado porque agiu culposamente ou dolosamente determinada conduta, mas não porque descumpriu a lei. Só que é uma determinação do gestor para que ele cumpra a lei, porque tem um sistema de racionalidade. 30 dias significa que, daqui 30 dias, eu sei que essa paciente entrou onde ela precisa estar. Eu consigo alocar recursos para que, em 30 dias, ela avance o tratamento. É muito simples. Quando vocês fazem compras domésticas, por exemplo, e eu adoro, esse é um dos meus principais hobbies hoje, eu sei exatamente o que eu preciso comprar daqui a 30 dias. Porque eu tenho uma economia racionalizável. É óbvio que esse é um exemplo muito simplório,
mas significa determinar prazo que eu consigo racionalizar o que eu tenho para gastar, o que eu tenho para atender, as portas que eu abri. É simples. A ideia foi o que o Dr. André disse. Se eu consigo fazer isso de forma organizada e tenho um diagnóstico antes, significa, eu anotei, que eu vou ter 7 vezes mais economia. Mas, mesmo assim, o governo disse ontem, como vinha dito, nós estamos já há 5 anos tramitando essa proposta, que isso acarretaria mais custo. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender por que acarretaria mais custo. E eu vou explicar a minha dificuldade. Eu tenho a obrigação de fazer o diagnóstico. Foi a decisão constitucional que nós tomamos. Eu tenho a obrigação de fazer o tratamento de forma equânime, igualitária. Nós tomamos essa decisão na Constituinte. O que eu estou dizendo, que eu preciso racionalizar o sistema, estabelecer um prazo, não significa que eu tenho que alocar novos recursos. Significa que eu tenho que fazer o que já era para eu fazer com um prazo determinado. Se as unidades precisam se estruturar, precisam de empenho orçamentário para que elas funcionem e para que elas realizem bons serviços, essa decisão não é dada por SPL. Essa decisão é dada pela estrutura de Estado que nós temos. Significa que eu vou ter... Fim. O fim foi... Precisa só pôr um negrito nele, mas eu entendi. Só para fechar, por que a ideia de orçamento, então, não cabe nesse caso? Porque eu já tenho uma logística, um sistema de realização de diagnóstico. Ele só precisa funcionar. Para funcionar, ele precisa de mais recursos? Precisa. Sem a lei dos 30 dias, ele precisa de mais recursos. Não é a lei dos 30 dias que está dizendo temos que colocar mais recurso aqui. Nós estamos dizendo que em até 30 dias você tem que planejar seu sistema, você tem que organizar seu orçamento, você tem que comunicar com o seu gestor, com o seu serviço de saúde, mesmo contratualizado, que ele tem que encerrar o diagnóstico. Mas, senão, se ele não fizer, ele não vai preso. Essa foi muito boa. Não, ele não vai preso. Ele não vai preso. Ele pode responder administrativamente? Pode. E deve. Ele é gestor por isso. Não se aventure na carreira pública se você não quer ser responsabilizado por algo que você não fez e está disposto na lei. Não se aventure. Vá para a iniciativa privada. A gente quer, com isso, prejudicar o gestor? Não, nós queremos ajudar. E é preciso que o gestor entenda isso. Quando nós estamos dizendo que em 30 dias ele tem que fazer uma coisa, nós estamos dando uma possibilidade de ele organizar seu sistema para isso. Se ele não conseguir fazer, ele justifica. Essa justificativa tem que ser transparente, tem que ser submetida a controle social, e é óbvio que, se a justificativa for plausível, ele não vai responder. Não há dificuldade, né, para entender. Para fechar tudo, é difícil passar isso no Congresso Nacional hoje. Passou ontem na Comissão de Seguridade Social e Família, que é o mérito da proposta. A Joana e eu acho que a deputada Carmen vão falar um pouco como foi ontem. Eu não quero ficar radicalizando. Mas o importante é que vocês, que são representantes de municípios e estados, olhem só, vocês podem fazer. Há uma liberdade legislativa para vocês disporem sobre o seu sistema. Então, se vocês quiserem serem mais inteligentes do que tem sido a estrutura SUS nacional, o órgão central SUS, vocês podem fazer no seu município, no seu estado. Significa que vocês vão organizar um sistema, vocês podem usar o Siscan de vocês, que já está lá. Eu vou chamar de aba, mas não é bem assim. Tem uma aba, tem um espaço diagnóstico. Não precisa criar um novo sistema. Um módulo diagnóstico. Está tudo lá, é só usar. É só usar. Vocês conseguem aplicar e realizar isso junto ao Ministério da Saúde. E aí eu tenho que dizer uma coisa. Eu acho que a deputada Cida também... E desculpa, deputada, é governadora. Mas é força do hábito. A gente se falava muito quando era deputada, a deputada Carmen também. A ideia que o Ministério da Saúde implantou de diálogo é muito melhor do que estava acontecendo antes. Tem uma nova ideia de convergência de interesse. Quando está o Ministério da Saúde aqui, a gente tem que aplaudir demais isso. É de uma coragem tremenda, porque eles sabem que vão ser criticados, e ninguém que critica para ficar colocando ele contra a parede, é para dizer o que a gente pode ajudar.
quando ela está aqui do lado, quando ela vem para cá, a gente está aqui não para ficar colocando pela parede, mas é dizer, como é que a gente pode te ajudar? E uma das ideias de ajudar, que em todos os sistemas de administração pública do mundo, eu tive a chance de conhecer a Alemanha e na Espanha como funciona, todos dizem o seguinte: o sistema precisa se organizar por prazos e por estruturas. A estrutura é feita com competência, com distribuição de competências, que é o exercício da atividade da administração pública. E o prazo é para dizer, ó, em até esse tempo você tem que fazer, porque segue o princípio da eficiência. Quem critica essa lei só o faz com alguma irresponsabilidade. Depois eu posso contar mais coisas e responder as perguntas. A gente precisa seguir. Alô? Só um complemento. Esse PL dos 30 dias que está tramitando no Congresso Nacional, algumas das nossas ONGs associadas levaram para os estados também. Fizeram essa proposição estadual. Se alguém tiver interesse, a gente pode auxiliar. Então, fica a dica. Ana, se ele fizer em 30 dias também, a ideia é que o Ministério da Saúde, a gente não combinou isso com eles ainda, mas se a lei passar, na regulamentação, que ele dê um bônus para entrar naqueles serviços referenciados. Já nem combinou comigo. Não está combinado. Eu vou sugerir o ministro, mas o ministro vai aceitar facilmente. Tá bem. Porque já há essa possibilidade de bônus, né? Então pode ser inserido nesse bônus. Em sistemas de diagnóstico, a gente tem já 2 habilitações para mama e colo de útero que prevê uma bonificação. Assim, a gente pode fazer, a gente fez isso com base em estudos e um levantamento do que não estava sendo feito. Aí, assim, porque é barato, desculpa. A gente está sendo formado. Pois é. Então, a gente já tem essas 2 linhas de incentivo, né? E essa habilitação, ela também tem uma portaria que ela descreve como tem que ser esse serviço, né? Na verdade, porque como uma orientação, e a gente também está à disposição para tirar as dúvidas. A gente recebe muito... essa habilitação ela é feita por meio do SAIPS, né? O gestor que tem interesse, que é, na verdade, a partir do interesse do gestor, ele pode entrar ver na portaria quais os documentos são necessários e entrar no SAIPS com uma proposta. Essa proposta de habilitação vai ser avaliada na coordenação e, cumprindo tudo que foi preconizado e pedido na portaria, tem uma série de coisas, avaliação sanitária, enfim. Eu trouxe. É 185, eu acho. Mas eu tenho aqui, depois eu estava na minha apresentação, mas aí. 189, isso. Obrigada. Então, assim, e está aberto, não tem limite, período para encaminhamento da proposta. Os gestores podem encaminhar ao longo do ano inteiro. E isso foi feito justamente para a gente diminuir esse gap, né? Que a gente já tinha identificado esse gap do diagnóstico. Então, assim, a habilitação, quem tiver interesse pode encaminhar. O importante é que a lei dos 30 dias ela não cria um novo serviço, tá, gente? É o serviço que já tem lá, só diz em quanto tempo ele tem que acontecer. Isso, obrigada, Tiago. Olá. Bom dia, gente. Meu nome é Joana. Eu sou presidente e fundadora da Recomeçar, Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília. Eu vim aqui para falar rapidamente da conquista ontem na CSSF do PL dos 30 dias. Foi uma batalha árdua, viu? Nossa, é difícil demais a gente conseguir conquistas, né, quando tem governo envolvido. A gente tem um projeto de advocacy, né, que foi contemplado pelo edital FEMAMA e Extra, e nesse projeto a gente está tentando levar o registro compulsório para todos os estados do Brasil e também batalhar pela pauta do PL dos 30 dias dentro do Congresso Nacional. Então, nós estivemos ontem, e antes de ontem eu falei com com o deputado Irã, que é o presidente da CSSF, que até então, segundo o Tiago, não estava muito favorável, né, à proposta, e ele foi muito sensível, né, à nossa solicitação e botou o PL na pauta para votação, que isso foi muito bom, né, muito importante, e se mostrou favorável, né, tanto é que ele fez até uma matéria
para o site dele, para o Facebook dele. Então, naquele momento, eu vi que a gente tinha conquistado, né, a aceitação dele naquela proposta, que é muito importante, que ele é o presidente da comissão, né? Então, no dia seguinte, que foi ontem, a gente chegou na Câmara felizes, empolgadas, e assim, cientes que era uma meta difícil de ser alcançada, a aprovação do PL, mas também com muita fé que a gente ia conseguir. Porque assim, a gente tem que ter esperança, né? E tem que chegar se sentindo vitoriosa. Então, foi nessa postura. Nós fizemos um documento falando assim, do porquê a aprovação desse PL, né? Com justificativas assim, bem convincentes. Principalmente com relação ao orçamento, né, que todos nós sabemos que um diagnóstico tardio é muito mais caro para o Estado que um diagnóstico inicial. De acordo com dados do Observatório Nacional, é 8 vezes mais caro um diagnóstico em estado avançado do que um tratamento em estágio avançado do que um tratamento inicial. Então, a gente argumentou dessa forma, né, com os deputados. Todos os deputados que entravam na comissão, a gente abordava, entregava o papel, pedia o apoio encarecidamente. Deputado, por favor, apoie essa proposta. Deputada, por favor, é muito importante para a população brasileira e nós precisamos do seu apoio. A gente foi assim, bem categórico para cada um que passava. E assim, tem o zum, né, que esse deputado agora está contra, aquele lá pediu requerimento. Então, quando a gente ficava sabendo esse tipo de situação, de notícia, a gente ia em cima do deputado ou da deputada e falava, não, por favor, aprova a nossa proposta. O substitutivo do deputado Vidigal, né, que a gente estava pedindo a aprovação. E aí, assim foi. A gente falou com vários deputados, membros da comissão, e muitos se mostraram favoráveis. Algum ou outro que assim, ficava meio calado, a gente via que ele não estava muito favorável, mas, enfim, a gente conseguiu aprovação por unanimidade, né, lá na comissão. Tivemos que fazer esse corpo a corpo, bem acirrado. Inclusive, tinha o pessoal do governo que eu falava com o deputado para pedir apoio, ele entrava e a pessoa já falava para não apoiar. Então, assim, foi uma batalha. A gente conseguiu vencer nessa primeira etapa, mas ainda tem outras comissões, né, que o projeto de lei vai tramitar. Inclusive, a próxima é de finanças, que a gente vai ter uma batalha maior ainda, né, Tiago? Mas a Recomeçar vai estar lá, assim como ela esteve. A gente vai mandar e-mail para todos os membros da comissão, vai entrar em contato com eles pessoalmente, para, novamente, a gente tentar que esse projeto de lei também passe, né, na próxima comissão, porque é muito importante para a população brasileira ter um diagnóstico rápido, né? Então, a gente não vai desistir dessa luta, por mais que seja difícil, a gente sabe, mas a gente vai continuar e, se Deus quiser, ele será aprovado na próxima comissão e vai passar, esse projeto de lei vai virar uma lei federal. Obrigada, gente. Obrigada, Joana. Então, antes de a gente passar para a próxima mesa, a deputada Carmen Zanotto pediu fazer alguns esclarecimentos. Obrigada, eu quero dar o meu bom dia a todas as primeiras damas. Quero agradecer o convite em nome da doutora Mária Calef, saudar o Tiago, a Joana, a cada um e cada uma. Dizer que a presença da vice-governadora do Estado do Paraná tem 2 significados também, porque ela é a esposa do nosso ministro da Saúde. Então, a Cida, que foi uma grande colega, gestora e deputada na Câmara Federal conosco, é um prazer saber que ela estava aqui. Eu vou falar rapidinho, Tiago, porque eu vivi o momento anterior ao momento de ontem, até porque eu sou uma das autoras, assim como o deputado Beto Albuquerque, que foi o primeiro que apresentou o projeto para a gente tratar da correção, eu chamo isso de correção mesmo, de uma lacuna que o meu projeto de lei apresentado em 2011, o da deputada Flávia, não contemplou os exames. O texto da lei hoje dos 60 dias é absolutamente o nosso texto construído a partir da vinda do texto do senador Osmar Dias, do Senado Federal, e ele foi apensado. Então, o texto que está escrito hoje, que vale, Cida, acabei de falar de ti, que você, além de ser vice-governadora, é a esposa do nosso ministro da Saúde, o ministro Ricardo Barros, e com certeza vai poder levar para ele também todas as preocupações da FEMAMA e toda a sua representação aqui. Então, lá, quando a gente aprovou, nós, focadas que estávamos na questão do tratamento, nós nos perdemos o cuidado do diagnóstico. E no nosso texto não apareceu o diagnóstico. Então, esse texto agora ele vai ser incorporado. Por isso, Tiago, eu tenho um pouquinho de medo de falar da lei dos 30 dias,
porque pode confundir com a lei de acesso aos 60 dias a partir do diagnóstico no laudo. Porque o que o governo federal quis fazer lá atrás era dizer que não era no laudo médico que estava escrito na lei. Na portaria quiseram colocar a partir do retorno ao médico. Eu posso levar 6 meses para conseguir uma consulta para retornar no médico. Então, agora, nós estamos, eu vou dizer assim, corrigindo uma lacuna ao texto da lei dos 60 dias, colocando que, quando o médico tiver suspeita e precisar fazer exames para confirmar o diagnóstico de câncer, ele obrigatoriamente terá que ser feito em até 30 dias. E o Tiago teve uma colaboração gigante com o deputado Sérgio Vidigal nesta parte. Aonde pegou o texto antes do recesso, que ele tinha ido para aprovação, ele pegou na questão de que, no texto do substitutivo, não aparecia as punições. Esta foi a fala do deputado Mandetta. Não tem punição, portanto, pode ser letra morta. Aí eu me reportei ao deputado Mandetta e disse, não, mas na nossa lei dos 30 dias tem punição, sim. Então, o texto que vai ser inserido aqui vai estar protegido porque tem punição. Para ser muito sincera, aonde está pegando, gente? Nós estamos transformando em lei os procedimentos cirúrgicos para os planos de saúde em até 21 dias. Por favor, está escrito isso no texto do substitutivo. Está escrito isso, eu posso ler, eu deixo aqui cópia do substitutivo para os senhores. E o que eu fiz? Que eu estava presente na comissão e era uma das autoras dos projetos que estavam sendo avaliados. Como tem uma comissão especial tratando de 139 planos de saúde, projetos de lei que tratam dos planos de saúde, e o deputado Irã, por coincidência, é presidente da Comissão de Seguridade Social e Família e também é presidente da comissão especial, eu me reportei, e eu vi que não íamos conseguir passar naquele dia, eu me reportei ao deputado Sérgio Vidigal, consultando ele se ele poderia retirar deste texto da lei a parte que trata de planos de saúde, para facilitar, inclusive, a tramitação nas outras comissões. Então, Joana, o nosso trabalho lá será muito árduo, porque, como ele saiu da Seguridade Social, também tratando de cirurgias eletivas de planos de saúde com 21 dias, as forças de oposição ao nosso texto serão muito maiores daqui para frente. Então, o meu pedido, e até parece-me que teve um determinado momento que alguém achou que eu estava contra, só se eu fosse muito louca, porque eu sou presidente da Frente de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, a primeira autora da lei dos 30 dias, que tivemos que negociar para 60 dias, e a Flávia foi gigante junto, mas mais do que a Flávia, cada uma de vocês, gente. Eu quero dizer aqui para a doutora Mayra Calef que ela sabe de quantas audiências, quantas vezes vocês bateram lá na Câmara Federal, em todos os movimentos, e que o texto da lei até protege agora a inclusão da medicação para o câncer de mama metastático, porque está previsto na lei a revisão. Então, daqui para frente, eu vim para cá, gente, eu cancelei um evento que eu tinha de um congresso internacional em Brasília, que eu também era convidada como palestrante, e aí a Leonia Jurema, de Santa Catarina, disseram, mas, Carmen, você precisa ir, querida, porque eu sou de Santa Catarina. E eu consegui resolver a minha situação de Brasília com a minha ausência, e eu ainda disse para o Tiago, eu vou, porque a minha linha é a linha do câncer, eu sou enfermeira, fui secretária municipal, ontem, inclusive, declarei a minha cidade, está há 3 semanas sem quimioterápicos. E os pacientes estão me ligando, porque eles estão com seus ciclos interrompidos. E se a crise não tinha chegado em Santa Catarina, desculpa, gente, não chegou para quem não está vivendo o dia a dia dos nossos pacientes. Mas ela chegou, sim, e ontem, na comissão, eu fiz, inclusive, essa declaração, né, de que a gente precisa, eu vim para cá para dizer isso. A nossa tarefa, gente, daqui para frente, vai ser árdua para que a gente não tenha alteração do texto. Porque, se acontecer isso que o Tiago disse agora, termina 2018, não passar na Câmara e no Senado, 2019, tudo de novo. Reapresenta, reapresenta, reapresenta. Então, como eu imaginava que seria mais fácil só o nosso pedacinho, e digo aqui, com uma parte de um texto do doutor Tiago, que a gente já pode dizer assim, ele não é deputado, mas ele ajuda a gente a construir os textos, sim, né? Garantindo essa questão de não haver nenhuma dúvida, com todo o respeito ao ministério que eu tenho, porque eu fui gestora, quero que leve
o nosso abraço a toda a equipe do Ministério, mas como a gente correu um risco no texto passado, a gente não queria mais correr risco agora de interpretação. Então, quero dizer, contem comigo, a nossa luta continua. O nosso texto da lei de 60 dias, com certeza absoluta, será muito e bem melhorado, porque agora ele vai tratar de um outro pedacinho que nós tínhamos deixado de fora, que é a questão do diagnóstico. Então, muito obrigado à FEMAMA por sempre estar presente, pelo apoio que nos dá ao coletivo dos parlamentares, e aqui eu quero agradecer ao deputado Sérgio Vidigal pelo relatório, agradecer ao plenário de ontem, que, com todas as dificuldades que a Joana colocou, é o nosso dia a dia, gente. O processo lá do Legislativo é assim, até porque um pega no pé do ouvido, mas aí ele não entendeu, daí a gente só entende quando a gente senta na bancada e se debruça em cima dos textos, porque a nossa atividade é muito dinâmica. Então, vamos continuar na luta. Não se preocupe, não se apegue mais na questão de punição, porque no nosso texto tem punição, na lei dos 60 dias tem punição, então o nosso foco é esse. Só vamos ter que nos apegar a que não tenha, que ele passe realmente nas outras comissões, porque nós temos que é da questão das mamografias, que já está dormindo nas gavetas do Senado há meses e meses e meses, que é a retomada das mamografias para todas as mulheres a partir de 40 anos, que é um PDC nosso, passou na Câmara e está lá. Né? Então, eu digo que a gente só vai retirá-lo o dia que comprovarem que não precisa mais fazer mamografia a partir dos 40 anos. Mas, para isso, por favor, tenham a coragem de trocar a lei, porque tem uma lei federal que diz que é a partir dos 40 anos. Então, se não tem mais necessidade, mudem a lei e não façam outros mecanismos de portarias para limitar. E eu digo que limita, vou dizer de novo ao Ministério da Saúde que limita, por quê? Porque é FAEC. FAEC você paga em separado. Quando você tira do FAEC e coloca no teto geral, todos nós sabemos que os municípios estão colocando no mínimo 24% e os estados 14%. Então, nós não estamos mandando recurso extra para fazer as mamografias e, com isso, as nossas mulheres não estão tendo mais aquele acesso que tinham a partir dos 40 anos. Obrigada e me desculpe se eu me estendi. Obrigada. Obrigada.